E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes do assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre: comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição. Tem as redes sociais do canal, tem os links para apoio financeiro, tem um link também para a compra do livro em questão, no caso, Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, que o vídeo de hoje é a continuação da leitura comentada do capítulo 3. Essa será a parte 3, se eu não me engano. E aqui a gente vai comentar alguns pontos do livro e continuar o raciocínio da onde eu parei no último vídeo, que foi na página 38, né? Então, terminar de fazer a leitura dela, alguns comentários e tal. Mas assim, é importante vocês se inscreverem no canal aqui, que é muito importante, ajuda bastante o canal. No momento que esse vídeo está sendo gravado, o canal está beirando aí os 300 inscritos, estou com 289, então ajuda aí a dar essa moral a chegar aos 300 inscritos, ou se no futuro o canal tiver com mais de 300 inscritos, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, se inscreva também, porque, enfim, cada inscrito ajuda mais a engajar o canal e melhorar o canal de maneira geral, melhorar o algoritmo, o alcance, enfim. É muito importante esse mecanismo, deixa o like também, que isso ajuda demais, demais mesmo. Especialmente porque são vídeos que tendem a ser um pouco mais longos, um pouco mais complexos, porque são temas mais complexos, então não é uma coisa muito que o YouTube joga pra frente, mas enfim, precisa ser feito. Então, assim, só fazendo um breve apanhado do que já foi feito, basicamente, o capítulo 3 do livro é o Hoppe analisando o socialismo marxista, falando sobre as consequências dele, como uma economia de zelador, como ele chama, geraria problemas, como a coletivização da propriedade privada geraria problemas. E ele explica os problemas na teoria, e aqui, no ponto que eu começaria a leitura comentada, ele explica as consequências disso. Então, vamos lá. Palavras do Hoppe agora. As consequências socioeconômicas de uma política de socialização estão contidas essencialmente nessas formulações. Mas antes de empreender um exame mais acurado delas, talvez valha a pena rever e esclarecer as características centrais do mundo real no qual esse regime de socialização alegadamente se realizaria. Recordemos de que se trata de um mundo em mudança, que o homem, além disso, pode aprender sobre esse mundo e, portanto, não necessariamente sabe hoje o que saberá amanhã. É um ponto aqui. Isso aqui é uma coisa importante porque, de novo, é uma coisa que eu falei no vídeo anterior, para quem está acompanhando a série, pegou esse ponto. Esse ponto essas palavras que o Hope fala, voltando aqui, não necessariamente sabe hoje o que saberá amanhã. Isso é muito a questão hayekiana do uso do conhecimento, porque a humanidade ela tem uma capacidade de aprendizado muito grande. Máquinas têm essa capacidade de aprendizado? Sim, algumas máquinas têm, mais modernas, o que... Cara, pra quem assistiu o Exterminador do Futuro me deixa um pouquinho preocupado, mas enfim, meio que uma nerdada aqui. Mas assim, a humanidade ela ainda tem essa capacidade superior. Pode ser que no futuro isso mude? Não sei, aí talvez tenham refutado o Hayek na questão do uso do conhecimento na sociedade. Inclusive tem uns marxistas ingleses, se eu não me engano, um tal de Paul Cockshott, que está tentando refutar, o nome do cara é engraçado, mas é esse o nome do cara mesmo. Está tentando refutar a teoria hayekiana do uso do conhecimento, mas enfim, os caras nem tocam em Mises porque eles sabem que com Mises a conversa é em outro patamar. Então, estão tentando, mas enfim, não conseguiram refutar Mises. Talvez um dia refutem Hayek, talvez, mas enfim. O argumento do Hayek é de fato um pouco mais fraco. Eu considero a refutação do Mises mais forte em termos de argumento do que a do Hayek do socialismo. E até porque o Hayek era sócio, o Mises não, né? E não sou eu que estou falando isso, tá? Foi o próprio Mises. Enfim, voltando aqui. Que existe uma escassez de uma infinidade de bens e que, consequentemente, o homem é pressionado por uma variedade de necessidades. E não são todas as que ele pode satisfazer ao mesmo tempo sem sacrificar a satisfação de outras necessidades. Por isso, o homem deve escolher e orientar suas necessidades numa escala de preferências de acordo com seu grau de urgência. Também, mais especificadamente, que nem o processo de apropriação original de recursos entendidos como escassos, nem o processo de produção dos novos e a manutenção dos antigos meios de produção, nem o processo de contratação é isento de custos para o homem, que todas as atividades exigem um tempo mínimo do que poderia ser despendido de outra maneira, por exemplo, para atividade de lazer. E além disso, não se deve esquecer de que se trata de um mundo caracterizado pela divisão do trabalho, o que significa que não estamos falando de um mundo de produtores autossuficientes, mas de um lugar onde a produção é realizada para um mercado de consumidores independentes. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar? O Hope, não o Hayek. Enfim. O fator tempo, que é bastante importante. Porque leva um tempo para você aprender, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Eu
eu quero ser engenheiro de produção de, sei lá, controle de ar-condicionado. Eu vou aprender a parte eletrônica de tudo aqui, fazer esse visor, a maquininha que monta, enfim, provavelmente vai ser uma máquina que monta, como produzir os botões aqui, enfim. Concorda comigo que assim, você saiu do ponto zero, que tipo assim, você não sabe absolutamente nada sobre isso, e até você chegar no ponto, vamos colocar assim, no ponto 10, vamos colocar 5, que é você saber como produzir, até você chegar no ponto 10, que seria eu sei como produzir e eu consigo explicar isso para alguém, inclusive eu tenho uma empresa que faz isso, leva um certo tempo, você não começa vamos colocar assim, você não aprende uma coisa imediatamente. Não é tipo assim, sei lá, alguém pega e coloca uma memória na sua cabeça e pum, você aprendeu a fazer aquilo. Não, leva um tempo, principalmente se for uma faculdade de engenharia. Aqui no Brasil é 5 anos de curso, enfim, tem todo... isso se você passar direto, né, porque engenharia é complexo pra caramba. Geralmente a galera reprova bastante alguns semestres. Então, basicamente esse é o ponto que o Hope está querendo colocar aqui, que além do mais ainda tem a questão da divisão do trabalho. Como assim? Por exemplo, vamos voltar aqui, por exemplo, do cara que está produzindo controle de ar-condicionado. De repente ele produz todo esse plástico aqui, mas ele não produz esse plástico aqui que é o dos botãozinhos, ou ele não produz esse, sei lá, acho que é plástico isso aqui do vidro. Ou, sei lá, ele não produz o componente que fica a pilha aqui dentro, tipo, essas partes aqui. E aí ele depende de outras pessoas, porque basicamente ele não é autossuficiente, ou seja, ele não produz todos os bens que ele usa para poder produzir o bem que ele quer vender, que é, no caso, nesse exemplo, o controle de ar-condicionado. E especificadamente, vamos colocar que ele venda só o controle, não o ar-condicionado. Geralmente vem os dois juntos, mas enfim, vocês pegaram um ponto. Então não é um caso que estaria nessa parte. Tem esse custo também. Então, seguindo aqui. Tendo isso em mente, quais são as consequências da socialização dos meios de produção? Para começar, quais são as consequências econômicas no sentido coloquial do termo? Existem 3 consequências intimamente relacionadas. E aqui, de novo, nota de rodapé 31. O Hope referencia aqui o livro Socialismo do Mises, o Ação Humana, os capítulos 25 e 26. Quem quiser pegar uma parte mais específica sobre isso. Enfim, vamos seguir aqui. Em primeiro lugar, e esta é a consequência geral e imediata de todos os tipos de socialismo, há uma queda relativa na taxa de investimento, a taxa de formação do capital. Uma vez que a socialização beneficia o não usuário, o não produtor e o não contratante dos meios de produção e, mutatis mutandis, eleva os custos dos usuários, dos produtores e dos contratantes, haverá poucas pessoas exercendo esses últimos papéis. Ou seja, de novo, é aquele ponto que o Hope faz lá atrás, que o socialismo transforma filósofo em bêbado, basicamente. Haverá menos apropriação original dos recursos naturais cuja escassez for detectada, redução na produção dos novos meios de produção e na manutenção dos antigos, e diminuição nas contratações. Pois todas essas atividades envolvem custos e os custos de realizá-las foi aumentado, e existem modos alternativos de ação, tais como atividades de consumo e lazer, que, ao mesmo tempo, se tornaram menos onerosas e assim mais acessíveis e disponíveis aos agentes. Agentes aqui no caso ele está querendo dizer as pessoas que estão inseridas na sociedade. No mesmo sentido, porque os investimentos num determinado mercado secaram, não é mais permitido converter poupança privada em investimento privado, ou porque esse mercado foi restringido na medida que a economia foi socializada, haverá, portanto, menos poupança e mais consumo, menos trabalho e mais lazer. Afinal, você não pode mais se tornar um capitalista, ou sua possibilidade de se tornar um será limitada. E, portanto, há pelo menos uma razão a menos para poupar. Desnecessário dizer que o resultado disso será uma redução na produção de bens permutáveis e a diminuição no padrão de vida em termos de tais bens. E uma vez que esses padrões de vida mais baixos são impostos às pessoas e não são mais o resultado das escolhas naturais dos consumidores que intencionalmente alteram suas avaliações relativas de lazer e dos bens permutáveis como resultado do seu trabalho, ou seja, uma vez que essa situação é experimentada como um empobrecimento indesejado, se fará evoluir uma tendência para compensar esse prejuízo, seja no submundo, na clandestinidade e na criação de mercados negros. Um exemplo disso aqui é... Vamos pegar a União Soviética, que já que é o socialismo no estilo russo, vamos falar do socialismo soviético. A União Soviética ela tinha uma produção completamente caótica de sapatos. E assim, produção de sapato ali na década de 40, 50, 60, 70, ao longo do período que durou a União Soviética, já não era uma coisa assim muito diferente provavelmente do que é hoje. Talvez tenha um pouquinho mais de tecnologia para amortecimento, uma coisa mais específica para alguma pessoa que tem algum problema específico de pé que talvez alguém não tenha identificado, mas enfim. De maneira geral, sapato é sapato. Então, tipo, por exemplo, eu calço 39,40. Então, se eu tivesse lá na União Soviética, sendo libertário, provavelmente eu estaria morto, mas enfim, vamos considerar que eu ficasse vivo e o governo, sei lá, mandava pra mim um sapato feminino, tamanho
33, 34. Tipo, uma moça de 1,50 m de altura, ou 1,40 m e alguma coisa, tipo, muito pequena, o pé muito pequenininho. E aí o que acontecia? Pra mim aquele sapato ele não tinha valor nenhum, o valor dele era zero, porque pra mim não servia pra nada. E aí o que eu tinha que fazer, basicamente? Eu tinha que procurar alguém que recebeu um sapato 39,40 que por acaso queria basicamente esse sapato. Só que às vezes você não conseguia fazer essa troca direta, esse escampo, vamos colocar assim. Então às vezes acontecia a troca indireta. Por exemplo, eu sei que a filha da minha. da vizinha que mora no final da rua, por exemplo, ela tá precisando desse sapato que eu tenho, só que ela não tem o que eu quero. Então, sei lá, eu troco com uma outra pessoa que tem um sapato pra vizinha, não pra filha dela, e aí depois faz esse meio de troca. Eu troco com o cara troca com a vizinha e a vizinha troca comigo. Um exemplo assim. Pra vocês terem uma noção de como que essa perturbação afetava de fato a União Soviética. É uma coisa besta assim que você, sei lá, vai na Calan, em qualquer loja aí de sapato, ou até mesmo na internet, nem precisa mais ir em loja, e você compra um sapato pra você, um tênis, um sapato mesmo, um sapatênis, enfim, o que você quiser achar melhor. Salto alto, se for mulher também. E hoje é mais fácil porque, de novo, via de regra, a nossa economia hoje é menos socializada do que a da União Soviética, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Não quer dizer que ela não seja, quer dizer que ela é menos. Então, um exemplo aí de como era caótico a União Soviética. Então, esse mercado negro de sapato existia e o que aconteceu? Quando os caras da União Soviética descobriram que esse mercado existia, eles basicamente começaram a prender as pessoas que faziam parte dele. Enfim, seguindo aqui. Em segundo lugar, uma política de socialização dos meios de produção resultará no desperdício desses meios, ou seja, um uso no qual, na melhor das hipóteses, satisfaz necessidades secundárias e, na pior, não satisfaz de modo algum as necessidades, além de exclusivamente elevar os custos. A razão para isso é a existência e a inevitabilidade da mudança. Uma vez que se admite que possa haver mudança de demanda do consumidor, mudança do conhecimento tecnológico e mudança no ambiente natural onde o processo de produção se realiza, e tudo isso ocorre constante e incessantemente, deve-se também admitir que existe uma necessidade constante e infindável para reorganizar e modelar toda a estrutura de produção social. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar aqui? Como as coisas estão mudando, novos processos de produção estão sendo descobertos, retornando as coisas mais produtivas, ou seja, menos dispêndio de capital, seja terra, trabalho ou dinheiro mesmo, investimento, vamos colocar assim, e capital no caso pode ser humano também. O que está acontecendo? Esses meios vão sendo descobertos e as coisas vão mudando. E aí, se você tem uma ideologia socialista, ela é meio que estanque naquele ponto e ela não absorve novas ideias de produção e ela acaba se tornando mais fraca e acaba sendo paradoxal, porque o socialismo se propõe a ser uma forma superior de produção de bens e ele acaba se tornando pior pela própria forma como o socialismo se propõe a funcionar. Então, meio que é um loop, sabe? Eu me proponho a ser melhor, o que eu faço torna as coisas pior, eu me torno pior do que o que eu disse que seria melhor. É um ciclo, basicamente. Então, assim, seguindo aqui. Há sempre uma necessidade de retirar antigos investimentos de alguns setores de produção e, juntos com os novos investimentos, aplicá-los em outros, fazendo recuar ou expandir certos estabelecimentos produtivos, certas filiais ou até mesmo determinados setores da economia. Agora vamos supor, e isto é exatamente o que é feito sob um regime de socialização, que é ou completamente ilegal ou extremamente difícil vender todos os meios de produção de propriedade coletiva para mãos privadas. Então, esse processo de reorganização da estrutura de produção será, mesmo se não parar completamente, pelo menos seriamente obstruído. Devido ao fato de que os meios de produção não podem ser vendidos ou vendê-los é muito difícil, para o vendedor zelador ou para o comprador privado, ou para ambos, inexistem preços de mercado para os meios de produção ou a formação dos preços é prejudicada ou mais dispendiosa. Seguindo aqui. Parei para tomar água. Aqui. Mas então, o produtor zelador dos meios de produção socializados não pode mais estabelecer corretamente os atuais custos monetários envolvidos no uso dos recursos ou em fazer qualquer modificação na estrutura de produção. Nem pode comparar esses custos com o esperado ganho monetário das vendas, em não sendo permitida receber quaisquer ofertas de outros indivíduos privados que possam ver uma forma alternativa do uso de alguns determinados meios de produção, ou
em sendo impedido de receber tais ofertas, o zelador simplesmente não sabe o que ele está perdendo, quais são as oportunidades perdidas e não é capaz de avaliar corretamente os custos monetários de reter os recursos. Ele está impedido de descobrir se sua forma de usá-los ou de alterar seu uso compensa em sentido de retorno monetário. Em termos de retorno monetário, ou se os custos envolvidos são, na verdade, mais elevados do que seus rendimentos, podendo assim provocar uma queda absoluta no valor de produção dos bens de consumo. Ele também não pode verificar se a sua maneira de produzir para a demanda do consumidor é, realmente, a forma mais eficiente, se comparada com as possíveis formas alternativas de satisfazer as necessidades mais urgentes dos consumidores, ou se necessidades menos urgentes estão sendo satisfeitas à custa de negligenciar as mais urgentes. Dessa forma, provocando, no mínimo, uma queda relativa no valor dos bens produzidos. Sem poder recorrer irrestritamente aos recursos do cálculo econômico, simplesmente não há maneira de saber. Obviamente, pode-se ir adiante e tentar fazer o melhor. Pode ser até bem sucedido às vezes, embora não houvesse uma maneira de garantir que isso ocorresse. Mas em todo caso, por mais amplo que seja o mercado consumidor que se tem que atender, e mais conhecimento em relação às preferências dos diferentes grupos de consumidores, das circunstâncias especiais do tempo histórico e do espaço geográfico, e das possibilidades de tecnologia diversas entre os indivíduos dispersos, o mais provável é que algo vai dar errado. Deve acontecer uma má alocação dos meios de produção com desperdícios e deficiências, os dois lados da mesma moeda, ao dificultar ainda mais, ao se tornar completamente ilegal, que empreendedores privados façam uma oferta de compra pelos meios de produção dos zeladores, um sistema de produção socializado impede que sejam aproveitadas aos máximos as oportunidades de prover melhorias. Mais uma vez, é necessário observar que isso também contribui para o empobrecimento. E nota rodapé 33. Aí ele se autorreferencia, basicamente, sobre o livre mercado como pré-requisito necessário para o cálculo econômico, para a alocação racional dos recursos. Vê também os capítulos 9 e 10, ou seja, mais para frente vai entrar mais esse detalhe. Bom, eu vou esticar esse vídeo aqui um pouquinho mais do que os outros, porque eu preciso concluir essa parte aqui da página 41 e partir para as conclusões da análise no próximo vídeo. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho maior. Em terceiro lugar, socializar os meios de produção provoca empobrecimento relativo, ou seja, uma queda no padrão geral de vida, levando a uma superutilização de um dado fator de produção. A razão para isso, novamente, reside na posição peculiar do zelador quando comparada com a do proprietário privado. Um proprietário privado que tem o direito de vender os fatores de produção e manter privadamente as receitas em dinheiro, por causa disso, tenta evitar qualquer aumento na produção que ocorre às custas do valor do capital empregado. Seu objetivo é maximizar o valor dos produtos produzidos mais o valor dos recursos usados ao produzi-los, pois ele é o dono de ambos. Deste modo, ele vai parar de produzir quando o valor do produto marginal produzido for mais baixo do que a depreciação do capital usado para produzi-lo. Essa parte de depreciação do capital é, por exemplo, se você está produzindo um bem, vamos voltar lá, por exemplo, lá do controle de ar-condicionado. Tudo isso é produzido por máquina. A máquina, eventualmente, ela vai ficando menos eficiente porque ela vai ficando velha. E aí chega uma hora que a eficiência dela já não cobre mais os custos, e aí você simplesmente tem que tomar uma decisão. Ou você para de produzir aquilo, vende a sua produção, os seus bens de produção, e vai produzir outra coisa, ou sei lá, de repente se aposenta se você já ganhou dinheiro bastante, ou vai fazer outra coisa, sei lá, de repente o cara vai fazer filosofia, enfim, não importa. Ou você simplesmente, essa máquina tá velha, então eu vou vender, ou jogar ela fora, enfim, vender como sucata e comprar uma nova porque eu quero continuar produzindo isso, porque eu ainda tenho essa necessidade. É basicamente isso que o Hoppe está querendo colocar aqui. Consequentemente, ele vai reduzir, por exemplo, os custos de depreciação envolvidos na produção em vez de comprometer com o aumento da manutenção, caso anteveja aumentos futuros dos preços dos produtos produzidos e vice-versa. A situação do zelador, ou seja, a estrutura de incentivos que ele enfrenta, é muito diferente nesse aspecto, porque ele não pode vender os meios de produção, o seu incentivo para não produzir, e assim aplicar o capital empregado, às custas de uma redução excessiva no valor do capital. Se não desaparece completamente, pelo menos, reduzido relativamente. Realmente, uma vez que o zelador também não pode, numa economia socializada, se apropriar de forma privada das receitas da venda dos produtos, mas deve entregá-los a comunidades zeladoras em geral para serem usados ao seu critério, seu incentivo para produzir e vender os produtos também fica,
sob qualquer condição, relativamente enfraquecido. É precisamente esse fato que explica a menor taxa de formação de capital. Mas na medida em que o zelador, de qualquer modo, trabalha e produz, seu interesse em obter uma renda evidentemente existe, mesmo que ele não possa ser utilizada para fins de formação de capital privado, mas somente para consumo privado e ou para a criação de riqueza privada utilizada de forma não produtiva. A incapacidade do zelador para vender os meios de produção resulta num aumento do incentivo para elevar a sua renda privada às custas do valor do capital. Consequentemente, na medida em que ele vê o seu rendimento dependente da produção dos bens produzidos, o salário que lhe é pago pela comunidade de zeladores deve ser em função disso, seu incentivo é para aumentar a produção será elevado às custas do capital. Além disso, uma vez que o atual zelador, na medida em que não se identifica com a comunidade de zeladores, nunca poderá ser completo e permanentemente supervisionado, e, assim, pode gerar renda pelo uso dos meios de produção para fins privados, ou seja, a produção de bens de uso particular comercializados ou não no mercado negro. Ele será estimulado a aumentar essa produção às custas do valor do capital à medida que vê o seu rendimento dependente dessa produção privada. De todo modo, ocorrerá o gasto do capital e a aplicação excessiva do capital existente. E elevar o gasto do capital, uma vez mais, resulta no empobrecimento relativo, uma vez que, em função disso, a produção de bens futuros permutáveis será reduzida. Ou seja, o que o Hoppe está querendo colocar aqui? Essa parte é um pouco complexa. Vamos voltar lá de novo, por exemplo, do cara produzindo controle de ar-condicionado. Digamos, ele está produzindo controle de ar-condicionado, socializa tudo. Ele começa a ver que ele pode ganhar mais no mercado negro, vamos colocar assim, o mercado paralelo, vendendo esse controle de ar-condicionado do que ele ganha de salário, né? Que a galera ali, a comissão de zeladores, ou seja, o pessoal que decide quanto cada um vai ganhar, paga para ele. Então qual que é o incentivo que ele tem? Ele vai usar aqueles recursos que já são usados de maneira improdutiva, porque ele não tem como aferir custos, preços por causa da socialização, e ele vai jogar isso para o mercado negro. Então ele vai ganhar mais dinheiro, mas ele vai gastar ainda mais capital, porque ele está produzindo para um mercado que demanda aquilo, mas ele está produzindo de maneira ineficiente. Isso diminui a alocação de capital, o que, de novo, se você tem menos capital na sociedade, a tendência é que você tenha taxas de juros maiores, o que, de novo, é uma espiral, percebe? Isso gera mais ineficiência, porque juros maiores, de maneira geral, desincentivam o investimento, no caso em capital, em meios de produção, e incentivam você deixar o capital estático, ou seja, você coloca basicamente, para que eu vou, sei lá, me arriscar para ganhar 30% por ano com o cara, sendo que, sei lá, a taxa de juros está 29%, eu posso ficar só de boa na minha casa bebendo cerveja e eu tô ganhando 29% ao ano e tá de boa, não preciso me arriscar, de repente o cara vai à falência, eu perco meu dinheiro. Então percebe como isso perturba os mecanismos de produção. Então assim, o Hoppe aqui na próxima parte, que vai ser no próximo vídeo, ele vai basicamente pegar essa parte. Eu vou tentar terminar o capítulo na próxima página, no próximo vídeo. Ele vai até a página 48, então vão faltar 6 páginas. Não sei se vai dar, porque esse capítulo é bem complexo. Mas enfim, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Volta aí daqui a pouco, que já vai ter o outro vídeo. Se você estiver vendo no futuro, enfim, link da playlist na descrição com todos os vídeos. Tem também os links da rede social, Instagram, enfim, tudo que o canal tem, Twitter. Segue lá o canal Roxinho também, que eu faço uns conteúdos um pouco diferentes lá, coisa de game. Enfim, é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.